Este canal não utiliza inteligência artificial na produção dos seus textos. O horror, por definição, é o gênero mais pessoal. Enquanto fantasia, ficção científica e romance são definidos por elementos incluídos no mundo da história a ser contada, o horror é definido por emoção nua e crua no coração do espectador. A comédia, curiosamente, talvez seja o gênero que mais se assemelha. Porém, enquanto nosso senso de humor tende a crescer com mais exposição à comédia ao longo dos anos, nosso senso de horror parece viajar na direção oposta. À medida em que experimentamos mais e mais horror, coisas que costumavam nos manter acordados à noite, incrivelmente passam a se tornar familiares. De certa forma, faz parte da natureza humana evoluir e crescer. À medida em que se envelhece, a linha entre fato e ficção aumenta e aos poucos vai se tornando um abismo, e os monstros queridos da nossa infância começam a perder suas máscaras e nos mostrar sua verdadeira face, apenas reflexos de nossa própria falta de entendimento. Conforme amadurecemos, reconhecemos que realmente não há monstros escondidos no armário, nem debaixo da cama ou no cemitério. E para te falar a verdade, isso me entristece um pouco. Mas algo ainda mais profundo acontece no caso dos entusiastas do horror. Algo que experimentei de forma bastante pessoal e que acho que muitos de vocês também vão se identificar. Então aqui, reproduzindo histórias de terror, pesquisando sobre elas, buscando novas, me senti um tanto retrospectivo e comecei a pensar sobre algo que me marcou. E que em algum momento, provavelmente, algo parecido aconteceu com você também. Que experiência interessante poderia ser se mergulharmos brevemente nos medos do passado, para que possamos aprender mais sobre os horrores do presente. Essa história realmente aconteceu e está marcada na minha memória. Eram meados dos anos 2000. Estava reunido com meus amigos da época. Todos estávamos na faixa de uns 12 anos. Era época de férias e os pais do meu amigo estavam fora de casa, o que significa que não havia nenhum adulto presente por algumas horas. Era fim de tarde, já não conseguíamos mais jogar bola na rua porque não havia luz suficiente. Então meu amigo disse que tinha autorização para alugar fitas VHS na videolocadora e sugeriu que fôssemos até lá. Assim fizemos. Chegando lá, houve uma discussão acalorada sobre o que veríamos. Até que um dos meninos sai de trás de uma das prateleiras que ficavam no canto da loja e diz: "Que tal vermos este aqui? Me disseram que é o filme mais assustador já feito." Na verdade, ele foi menos polido e usou um palavrão que não vem ao caso reproduzir. Pessoas passam mal dentro do cinema e também já me disseram que algumas pessoas da equipe até faleceram nas filmagens. Coisa dos anos 90. Obviamente, depois de tal perfeição na propaganda, sem nem mesmo saber que filme era, eu já estava completamente fisgado, e uma onda de adrenalina subiu imediatamente pelo meu corpo. Quando olho para o meu amigo, ele segurava uma caixa de fita VHS em sua mão. Na capa havia a silhueta de um velho, com uma pasta na mão, olhando para uma janela iluminada de uma casa. A essa altura, qualquer fã de terror já sabe do que estou falando. Sim, o filme se chamava O Exorcista. Levamos para casa o que mais tarde eu descobriria ser uma verdadeira obra de arte do cinema. Demoraram alguns minutos até sequer criarmos coragem de colocar a fita dentro do aparelho cassete. A empolgação tomou conta de nós. A expectativa transbordava nossas cabeças. E o filme atendeu a cada uma delas. E foi algo marcante demais. Era o medo mais genuíno que eu já havia sentido até aquele momento. Quem sabe até hoje. A sensação era aterrorizante e gostosa ao mesmo tempo. E do tipo que não acaba logo que desligamos a televisão. Não. Aquele medo durou dias. E se mostrou ainda mais presente quando eu ficava sozinho. E foi ali, naquele momento, naqueles dias, que o terror colocou suas garras em mim e um ciclo vicioso se iniciou. Qual seria o próximo monstro da minha vida? Quem se colocaria à altura da menina Regan McNeil e seu vômito verde? Um ótimo oponente veio pouco tempo depois, colocando ainda mais alta a régua do meu medo. Era um filme chamado O Iluminado, com um garotinho chamado Danny Torrance,
e sua motoca desfilando pelos corredores e espaços limiares do Hotel Overlook e tendo encontros maravilhosamente assustadores ao decorrer da jornada do filme. A busca por mais medo se tornou uma amiga na qual eu podia confiar durante meus anos de adolescência. A busca aumentou e expandiu. Creepypastas, visitar casas assombradas, sentar com pessoas mais velhas e pedir para me contarem histórias de assombração antigas, desafiar lendas urbanas com os adolescentes da minha rua. Você ficou sabendo do duende que pula o muro do condomínio de madrugada? Existe um demônio morando na casa perto da igreja. Que tal se irmos até a sala de ciências do colégio? Tem um corpo de verdade lá. Algumas verdadeiras, algumas apenas histórias. No entanto, as imagens associadas a elas grudaram em mim. Como aquela que é conhecida como a história de terror mais curta do mundo. Você conhece? Vende-se sapatos para bebês, nunca antes usados. Elas se tornaram os rostos que eu imaginava me observando do pé da cama. A clássica imagem de Jeff the Killer ficou comigo por muito tempo, mesmo que a história não tenha ficado. Comecei a perceber o quão divertido o terror era. Li tudo o que pude e até escrevi algumas histórias minhas. No entanto, à medida que me aprofundava mais no gênero, comecei a dormir melhor algumas noites, e depois todas as noites. Parecia que quanto mais alimentava minha fome por horror, mais faminto eu ficava. Aquela sensação terrivelmente gostosa começou a me abandonar. Aqueles rostos perderam seu lar no pé da minha cama. Michael Myers passou a ser só um cara de máscara. Já não havia monstros no meu armário, e de repente, eu já não tinha mais medo. Ainda havia aspectos do terror que eu gostava, é claro, mas a dor tinha passado. Os monstros deixaram de ser assustadores. Mesmo muitos anos depois, com obras-primas da nova geração, como Hereditário e A Bruxa, me pegava mais preocupado com os aspectos técnicos da produção do que com o sentimento que o filme me proporcionava. Lendo as obras de Stephen King, descobri um mundo novo. Para mim, a maior das capacidades de King é conseguir nos colocar exatamente no lugar do personagem. Seja ele o protagonista ou vilão, seja usando termos informais do dia a dia ou citando o nome de alguma rede gigante de fast food, ou de um aparelho doméstico que qualquer pessoa no mundo é capaz de reconhecer. Isso nos transmite uma veracidade e informalidade que é comum na vida real, pois a vida real é caótica e aleatória, e não rebuscada e cheia de amarras como nos filmes. Talvez esse seja o motivo de King funcionar onde muitos fracassam. Eu queria entender por que o caso da família DeFeo faz minha pele arrepiar, e por que Jeff the Killer me deixa desconfortável e me faz rir ao mesmo tempo. Eu sei que eu não sou o único que faz isso. Com a chegada da inteligência artificial, nasce uma discussão na internet sobre a morte do horror analógico, e o sentimento comum hoje em dia é que as coisas ficam obsoletas rápido demais. Não é que sejamos imunes ao terror. A maioria dos horrores hoje em dia simplesmente não é assustadora. Mas o que seria assustador? Tenho a suspeita de que quase nada se encaixaria no perfil de hoje. Ao menos não para todos. De qualquer forma, não vejo no horizonte nenhuma nova tendência surgindo e revitalizando aquela velha sensação de pavor dentro de nós. E sabe por quê? Porque o problema não está no terror. O problema está em nós. Milhares de novos espectadores descobrem o terror analógico todos os dias. Eu sei porque vejo todos os dias na internet comentários que mostram que o terror de hoje ainda está dando a novos espectadores e novos públicos a mesma sensação que costumávamos ter. Só não está mais funcionando para nós. Isso não quer dizer que toda a mídia de terror seja perfeita, ou assustadora, ou mesmo boa. Mas o que eu estou dizendo é que alguns de nós trocamos o medo pela compreensão, sem nunca reconhecer que tal transação estava ocorrendo. Essa é a mesma posição em que muitos de nós nos encontramos. Toda a poesia e o horror foram substituídos por pura compreensão prática, uma abstração analítica do que é realmente assustador, uma imagem do que o horror deveria ser. As artes são obsessivas e a obsessão é perigosa. É como uma faca na mente. Você usa a faca com cuidado, porque sabe que ela não se importa com quem corta. Stephen King. Claro,
Eu sou apenas um idiota online. Não sou Stephen King, nem Stanley Kubrick, nem Ari Aster ou Hitchcock, muito menos Alan Poe ou Lovecraft. Mas não precisei desenvolver tanta maestria sobre o gênero para chegar a esse ponto. Apenas uma atitude de maestria em relação ao terror. Até a fase adulta, eu só me importava com a sensação que o terror me trazia. Mas com o tempo, criei um critério específico para julgar o terror como bom ou condená-lo como ruim. Priorizei a maestria em vez da loucura. E aquela velha sensação pegajosa e doentia que passei tanto tempo perseguindo se foi. E sem perceber, acidentalmente me afastei completamente da ficção. Não me arrependo, meu amor pelo terror ainda está aqui. Mas é difícil não lamentar um pouco por esse sentimento de que talvez nunca mais tenha volta. Talvez Carlos Drummond de Andrade, do alto de sua genialidade, possa nos ajudar a entender um pouco mais sobre o sentimento do medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Claro, ainda há uma voz irritante no fundo da minha cabeça que diz que o medo não é algo tão pequeno que eu poderia enclausurá-lo. A vida é cheia de incógnitas. Encaixotar o medo de alguém significa tentar encaixotar o mundo inteiro para isolar o sol e as estrelas, apagar a própria existência. Não sou prepotente a ponto de acreditar que esse tipo de poder esteja em minhas mãos. Afinal, eu sou a mesma criança assustada que tinha medo de ir ao banheiro no escuro de madrugada há 20 anos. Ou será que não sou? De qualquer forma, aqui estou eu, 20 anos depois, e ainda consigo lembrar de cada segundo. E já se foram mais de 20 vezes em que revi O Exorcista, e cada vez tenho uma sensação diferente. Talvez nunca seja a mesma, e provavelmente nunca será, mas aquele dia estará comigo até o final dos meus dias. O dia que me apaixonei pelo terror.